não havia razão nenhuma de visitar a Hungria. A Hungria é um governo iliberal, como ele chama, o Orbán, iliberal, tá? É um governo autoritário, é um governo que já sofreu diversas sanções da União Europeia, é um Estado pária que ninguém quer contato com a Hungria, mas o presidente da República Federativa do Brasil. E aí é inacreditável. A que ponto baixo nós chegamos, né? O artigo 4º da Constituição reza: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Nós estamos falando da Hungria, de um governo que persegue e mata a oposição, antissemita, racista e homofóbico, tá? Vocês viram o que diz a Constituição. 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5, igualdade entre os Estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10, concessão de asilo político. Ou seja, é inacreditável, é inacreditável. Ele está violando a Constituição, mas isso é considerado algo absolutamente irrelevante. Eu, quando vejo isso, eu fico realmente decepcionado com o nosso país, falando assim, meu Deus do céu, se nós não resolvemos esse dilema no dia 2 de outubro, o Brasil acaba, hein? Quando eu falo o Brasil acaba, entenda-se, claro que o Brasil vai continuar existindo, mas o Brasil como país, como um país que podia ser uma das referências no mundo, como o Brasil foi já isso no século XX, nós vamos perder essa possibilidade e vamos virar um país étnico, com quadrilheiros no poder, com uma gentalha. Agora eu soube que o tal do Hélio, que ele chama o Bolsonaro de Hélio Negão, expressão do Bolsonaro, quer ir para o Tribunal de Contas da União, está fazendo toda uma campanha entre deputados nazifascistas bolsonaristas para ir para o TCU. Eu pergunto, mas esse senhor, qual é a qualidade dele no campo? Que experiência ele tem? Como que ele pode ser ministro do Tribunal de Contas da União? Não tem nenhuma razão, evidentemente, no campo étnico, longe disso, muito pelo contrário, mas a questão é da competência. É a vaga da Câmara dos Deputados, mas precisa aí um parlamentar que tem história, que tem estofo, que conheça as contas públicas, que tem experiência administrativa e ou legislativa, né? É demais, é demais. Bolsonaro, Folha de São Paulo, chama Orbán de irmão. Irmão. Usa lema fascista e volta a sugerir influência sobre Putin. Ele diz, chama ele meu irmão, dadas as nossas afinidades e aos nossos valores, que podem ser resumidos em 4 palavras: Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria, família é um lema integralista aqui, da Ação Integralista Brasileira, fundada em 1932, em outubro, em São Paulo, por Plínio Salgado, né? E depois colocado, como todos os outros partidos políticos, na legalidade após o golpe de Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. Todo mundo sabe isso, nós já comentamos até isso, só que ele não consegue entender até esse conceito no sentido que o integralismo fazia isso e o fascismo italiano, graças a Deus, insisto, ainda bem, porque senão, imagina onde nós estaríamos, né? Ele voltou a fazer essa relação, chamou ele de irmão, o Orbán, aquele que perseguiu, vamos lembrar o Soros, né, e toda a obra dele importante, lá na Hungria, de incentivo à união dos povos, o apoio à universidade, etc. tal, e ele fechou toda a obra do Soros, atacou, aí tem antissemitismo presente, também ele é um antissemita, né, fez umas coisas terríveis tal, e ele diz o seguinte, lá não disse na Hungria, olha a loucura, ele acredita na loucura, isso que é o pior dos loucos, quando ele acredita na loucura. Ele disse, discutimos a possibilidade ou não de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Por coincidência, quando estávamos em voo rumo a Moscou, houve um anúncio. Voltou a dizer, e é capaz que esses nazifascistas bolsonaristas acreditem. E alguém disse hoje, eu li, não, é melhor não falar sobre esse assunto, porque a gente está jogando água no riacho aí do bolsonarismo. Não, tem de falar, porque tem muita gente que acredita. Então você precisa esclarecer, porque o gabinete do ódio é o Ministério da Verdade. Sim, lá do 1984, no livro do George Orwell, o Ministério da Verdade, e tem os policiais da verdade, que são os membros do gabinete do ódio, e que espalham as falsas mentiras, as falsas notícias por aí, e vai, espalha, e tem gente que acredita.
E ele voltou, ele acredita, ou finge que acredita. Ele é tão idiota que ele se acha o rei da cocada preta. Ele não passa de ser um miliciano na presidência da República e que faz todos nós passarmos vergonha, como na visita que ele fez agora a Moscou, né? E dizendo, o Sarney visitou, Fernando Henrique visitou também a Rússia, Lula também visitou. Ele dando a entender que ele e Dom Pedro II tinham só os dois estadistas. Ele se chama de estadista, eu comentei isso ontem. Né? É um negócio inacreditável, inacreditável a imbecilidade do Bolsonaro. E ele está dizendo, coincidência, não sei se foi coincidência, mas agora as tropas voltaram. Houve, inclusive, incidentes na fronteira, eu presumo que ele vai voltar da Hungria lá para a Rússia, né? E visitar Petrópolis, que ele devia ter feito imediatamente, não, ele fez questão de passar na Hungria, fazer tudo, algo que não tem razão econômica, política, diplomática para o país nenhuma, a não ser aliança com o nazifascismo do Orbán e que fortalece aqui os nazifascistas bolsonaristas. Um horror, um horror, um horror. E chamou ainda o cara de irmão, no sentido bem da humilhação, né? Da humilhação, um negócio assim inacreditável, inacreditável. As coisas que ele disse. E logo pela manhã, eu também já vi no UOL um bom artigo do Jamil Chad, disseminando mentiras, Bolsonaro chama páreo europeu, e ele é um páreo europeu, de irmão, né? E aí ele fez isso logo cedo, por volta de 10 da manhã no UOL, e chamando o sujeito lá de irmão, porque ele defende a família. Quem é o Bolsonaro para falar em família? Bolsonaro e os seus nazifascistas bolsonaristas. Gente má, gente cruel, gente que não tem nenhuma identificação com o nosso país, né? Isso é uma coisa, assim, tenebrosa, tal. Então, essa visita foi um verdadeiro horror, e acompanhado do filho querido, né? Que senta numa mesa, isso nunca ocorreu na história, hein? Numa mesa, já numa reunião oficial com membros do governo russo, o tema seria fertilizante, e o vereador do estado do Rio de Janeiro lá não abriu a boca, porque ele nem sabe, ele também tem problemas cognitivos seríssimos, além de sérios problemas psiquiátricos, né? Ele teria de passar por um tratamento, etc. Estava lá. E sabe, o Bolsonaro, mas nem aí, nem aí. A visita para a Rússia foi uma vergonha. A revista que ele faz das tropas, olha como ele está trajado e ele não consegue andar. Ele não consegue andar.